De volta aqui com Bem Assim, agora para falar um pouquinho de saúde para você, né? Já que a gente também está numa época em que acidentes podem acontecer. Olha só, você sabe qual que é o jeito certo de cuidar de feridas? Já precisou do acompanhamento de algum profissional da enfermagem para tratar sobre esse tipo de problema? Existe um jeito adequado, tá? Para cuidar das lesões, que envolve higienização e uso de medicamentos que vão evitar, né, mais complicações do quadro. E aí, para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui a enfermeira Andresa Lanise de Oliveira. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Muito Maravilhosa, obrigada. gente, super simpática, humilde aqui, que aceitou o nosso convite para vir falar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada, né, pelo convite. Diante da importância do tema, e às vezes a gente não tem tanta oportunidade assim, eu acho plausível que vocês tenham essa preocupação diante da situação de saúde pública mesmo, que o cuidado com ferida representa. Às vezes a gente até, né, deixa passar batido e não imagina que uma ferida ela pode ocasionar tantos problemas. Mas agora a gente está aqui para sanar e para trazer muita informação para o pessoal de casa. Vamos começar explicando o que é a ferida, o que vai caracterizar uma ferida. Pronto. A gente sabe que o nosso organismo é coberto, o nosso corpo é coberto pela pele. Sim. Né? Aqui a gente fala que é o maior órgão do corpo, a pele que cobre toda a estrutura. Então, o que é uma ferida? É a quebra dessa continuidade da pele, né? Quebrou alguma parte da continuidade da pele. Isso é caracterizado de feridas. Tá, né? É a quebra dessa continuidade da pele. Quais são os procedimentos iniciais que devem ser tomados para tratar as feridas? Pronto. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma gama de motivos para que uma ferida apareça, né? As feridas, elas têm várias causas, né? Não existe uma ferida específica, existem algumas causas. Por exemplo, a gente tem uma ferida traumática. O que seria uma ferida traumática? É quando se tem um trauma, uma queda, um acidente, o que a gente chama de corte, entendeu? Isso é uma ferida traumática. Existe a ferida cirúrgica, que é uma ferida provocada. Sim. Né? Eu fiz uma cirurgia e lá o médico cortou e provocou uma lesão nessa pele, que é o que a gente chama de ferida cirúrgica. E existem as feridas que são devido a alguma impotência do organismo, principalmente por diabetes, que a gente tem o pé diabético, a neuropatia diabética, né? E ainda existe também as feridas que a gente chama de úlcera por pressão. Essas são aquelas que os pacientes são acamados, exercem uma pressão naquela determinada região da pele e acabam provocando feridas, né? Então, para cada tipo de ferida, existe um tratamento específico. O que é que eu indico e falo que é importante para o paciente, para quem está em casa? É que tem uma ferida, procura um profissional de saúde. Eu vou tratar a ferida em casa. Independente do grau da ferida, é importante a avaliação de um profissional. Para saber, Se cortou, procura o posto de saúde, que lá o profissional vai avaliar e aí ele vai dizer, não, lava com água e sabão e sofre, vai cicatrizar espontaneamente. Ou se vai precisar de um tratamento específico. Hoje em dia as pessoas, às vezes, tendem a fazer o autocuidado. Na verdade, o autotratamento é aquela história, se automedicar. É o autocuidado, o autotratamento, a automedicação, né? É porque meu vizinho usou e deu certo. Aquela pomadinha que meu vizinho usou é ótima. Mas assim, depende muito da resposta do organismo, depende da avaliação de cada pessoa. Então, primeiro ponto, se for, lógico, um cortezinho besta, você não vai precisar. Lava com água e sabão e tá tudo bem. Higienizou, né? Higienizou. A questão da higiene não só daquele local, mas higiene do corpo, né? Mas se for uma coisa mais complexa, começou a aparecer uma feridinha do nada. Não tinha nada, apareceu uma ferida. Procura o posto de saúde, porque aí a gente vai avaliar. O paciente é diabético? Não é diabético? É um idoso? Porque são características específicas de cada pessoa. Por exemplo, um paciente que ele é diabético, a gente tem um outro olhar. Existem lesões que aparecem especificamente em pacientes diabéticos, né? Um paciente que é idoso já é um outro olhar. Por quê? Porque o nível de cicatrização não é igual, porque a hidratação, a condição clínica dele não é a mesma. Então, são situações que a gente
tem que observar. Paciente que está em um bom estado nutricional, a forma de tratar é uma. Paciente que está caquético, um paciente que está desnutrido, a gente já tem um outro olhar. Então, tratar feridas não é tratar a lesão, é tratar o paciente em vários âmbitos da vida dele. Você está entendendo? Tá. Para quem tem feridas, digamos, tive uma ferida, fui primeiro lá no posto de saúde, então procurei um profissional da saúde, ele me ajudou. Como é que eu fico dando continuidade a esse tratamento em casa? Também é preciso ter alguns cuidados, Andresa? Primeiro ponto, que quando você vai lá, o profissional provavelmente vai prescrever, vai dizer o que é que vai ser usado naquela lesão. Importante salientar que você precisa fazer exatamente aquilo que o profissional preconizou diante da avaliação que ele fez, né? Então, seguir. Nada de usar pó de café, nada de colocar margarina, nada de colocar o creme que o vizinho falou, aquela pomadinha que vende na farmácia. Não, você vai passar por uma avaliação e aquele profissional está capacitado para dizer qual é o melhor tratamento. Então, outro ponto, qual é a minha parte enquanto paciente? Me alimentar bem, porque nenhum processo de cicatrização, ele envolve só as coberturas, ele envolve só o curativo, né? Eu preciso estar bem. Então, a questão da alimentação é fundamental. Eu já recebi paciente que diz, eu posso comer ovo? Eu digo, deve comer ovo, porque ovo é cicatrizante. É rico em proteína, por exemplo, porque existe esse mito com relação ao ovo. Eu vou comer ovo, vai ficar fedendo. Não. Então, a alimentação, fundamental. A hidratação, né? A hidratação dessa pele, hidratação do corpo. Queria deixar claro aqui o seguinte, a hidratação ela deve ser principalmente de dentro para fora, entendeu, Mara? A gente, mulher que gosta muitos cremes e vamos hidratar a nossa pele, mas a hidratação ela tem que ser de dentro para fora. Então, água. A água é essencial. A água é fundamental no tratamento de qualquer doença e na ferida não é diferente, né? Questões ligadas à higiene também, porque às vezes a gente tem pacientes que, principalmente paciente acamado, o que acontece? Fica lá de xixi ou de cocô, as pessoas que estão cuidando não têm a higiene necessária, então não se dão conta, né, de fazer a limpeza corretamente. Então a gente pode usar a melhor cobertura, que os tratamentos de feridas são caros. Eu queria deixar claro que você tratar uma lesão hoje não é barato, né? O serviço público hoje tem um aparato muito grande, né? Lá no HU a gente tem um ambulatório de feridas, né? Tudo que tem de mais moderno com relação ao tratamento e outros serviços também. Mas a gente precisa da cooperação do paciente, que são esses cuidados. Ajudar, né? Se não ajudar, se não se alimentar bem, se não tomar água, se não tem a higiene adequada, então a gente não consegue. É uma troca, né? Eu sempre digo, ó, você faz a sua parte, que eu faço a minha, né? A minha parte é cuidar, né? É fazer o cuidado imediato, cuidado direto. Mas a parte do paciente, ele se autocuidar. Sim. Né? Isso então, é muito importante. Como a gente já falou, né? É importante que você, logo que tenha ferida, procure a ajuda de um profissional, que você cuide da sua alimentação para que o processo de cicatrização, né, ele aconteça bem. E tem algum quadro que tem mais facilidade de evoluir esse grau dessa lesão, que tenha mais probabilidade de ter complicações? Pronto, vamos lá. Existem pacientes que são pacientes que a gente considera pacientes de risco, né? Então, quais seriam esses pacientes? Principalmente o paciente diabético, porque o paciente diabético existe uma complicação que a gente chama de neuropatia diabética, que é uma dificuldade na circulação desse paciente. Isso faz com que a cicatrização seja mais tardia, o aparecimento de lesões. Então, o paciente diabético ele já tem uma complicação crônica que é o próprio diabetes. Eu não sei se vocês conhecem, tem um pé diabético, que é uma característica, infelizmente, uma complicação do paciente diabético que não sente pela neuropatia diabética, ele não sente, ele perde a sensibilidade. E às vezes o paciente nem sabe, diz, eu não sei o que aconteceu e começou a feridinha. Porque como ele não tem a sensibilidade, ele pisa um objeto perfuro-cortante, ele bate às vezes no fogo, entendeu? Então, assim, é um paciente que tem uma complicação. A idade também é um complicador, porque o paciente mais idoso, a gente fala que acima de 65 anos, a dificuldade maior de tratamento diante da condição clínica dele.
E aos 85 anos, esse risco ele dobra. Então, com o passar da idade, esse paciente ele é mais complicado tratar. E a questão também de nutricional, paciente que está caquético, paciente que está desidratado, que é desnutrido, também é um complicador, né? E os pacientes que são imunodeprimidos, pacientes que têm uma imunidade baixa, porque o que é que faz com que a ferida cicatrize? É você estar com a imunidade boa para que o seu sistema imunológico comece a combater aqueles agentes causadores. Você entendeu? Então, são situações que então, esses grupos precisam tomar mais cuidado quando se falam de feridas, quando a gente fala de feridas. Tem que ter muito mais cuidado, tem que ter um olhar diferente, o cuidador também, né? Os pacientes paraplégicos, a gente tem muito cuidado com relação à úlcera por pressão, porque eles passam muito tempo sentados, né? E a gente diz que o ideal é que fique 1 hora sentado na mesma posição e a cada hora essa posição ela deva ser mudada. Faça algum movimento. Faça algum movimento. No caso do paraplégico, a gente sabe da dificuldade que é. Então, o que a gente orienta? Ele próprio aprenda a descomprimir as áreas que são mais afetadas. Então, se ele tiver coordenação para isso, obviamente, controle motor e o controle da parte do tronco, ele mesmo faça movimentos na cadeira que descomprima, porque a região glútea é uma região que é muito afetada, né? Então, que eles tenham esse olhar, né? O paciente paraplégico, o acamado que não consegue, que o cuidador troque de posição a cada 2 horas, isso é fundamental, né? De 2 em 2 horas. Não mais que isso, mude o decúbito. O que é mudança de decúbito? É você mudar, tá de um lado, vai para o outro lado, tá assim, como a gente chama, que eu vou falar uma linguagem bem coloquial, de papo para cima, que mude, sempre esteja mudando. Faça um reloginho mesmo, sabe, Mara? De colocar ali na parede. Celular, né? Exatamente, hoje com a tecnologia, o celular, então assim, a cada 2 horas ter essa preocupação de mudar aquele doente, aquele acamado, aquele idoso, ou mesmo a criança, tire dessa área de compressão. Muito bem. Entendeu? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Andresa, qual que é aquela dica essencial quando a gente fala de cuidados com feridas? Dica que não pode faltar. Não pode faltar. Você ver a lesão e procurar o serviço, não esperar que fique maior, né? Eu vou esperar crescer, tá pequenininha, não. Procura o serviço, né? Eu não vou esperar que piore, né? Outro ponto é alimentar-se adequadamente e hidratar. Muita água. Muita água. A gente tem aqui falado sobre tanto a importância da água, né, gente? Bebam água. Carnaval tá chegando, né, Mara? Exatamente. E às vezes as pessoas só pensam em folia. Cerveja não substitui água, por favor. A água aí tem história. A cerveja é diurético. Não, mas a água, ela é insubstituível. Ou seja, ninguém vai substituir a água, tá, gente? Vamos aí dosar. Vamos aproveitar, mas também vamos cuidar da nossa saúde, não é isso? Isso. Andresa, muito obrigada pela sua presença aqui. Dicas maravilhosas. O quanto que a gente aprendeu, né, hoje sobre feridas. Eu mesmo aprendi aqui um bocado, tá, gente? Então, teve uma ferida, né? Óbvio que a gente tá falando dessas feridas mais levinhas. Teve uma ferida que foi mais profunda, procura um posto de saúde, procura um profissional de saúde para te ajudar, para passar todos os cuidados que você deve ter posteriormente, tá certo? Não vai aí fazer automedicação, não vai se autocuidar, não, que isso aí não dá certo, né, para ninguém. Andresa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de a gente poder estar trazendo um pouquinho, né, dos cuidados para prevenir, né, que as pessoas sejam acometidas por lesões que causam até morte, né? A gente acha que é besteira, mas tem lesões que são tão grandes que causam até morte. Exato. Mas muito obrigada pela oportunidade e, assim, vocês estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu que agradeço por você ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui compartilhar tanta coisa boa com a gente. Obrigada, viu? Bom dia para você. Obrigada. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, olha só, gente, eu sei que tá cheio de coisa ainda, né? Pelo amor de Deus, chega, o tempo tá correndo, mas vem cá, será que a gente já tem o resultado do sorteio do par de ingressos para o Bloco do Rei? Já tem? Ou ainda não tem? Pronto, vamos fazer o seguinte, a gente não tem mais tempo para Rita dos Anjos. Rita dos Anjos foi a ganhadora do par de ingressos para o Bloco do Rei.
Olha aí, ó. Foi essa a foto, gente. Essa foi a foto oficial que a gente publicou semana passada. O Rei veio aqui falar sobre o bloco e ele deixou 2 ingressos para que a gente pudesse sortear para vocês. A Rita dos Anjos foi quem ganhou. Parabéns, Rita dos Anjos. Você ganhou um par de ingressos, vai poder aí ganhar a sua camisa e a do seu convidado para vocês curtirem bem muito o pré-carnaval aqui em Maceió. Daqui a pouco tem mais detalhes lá no nosso Instagram, tá certo? Grande beijo, muito obrigada aí pela companhia. A gente volta a se encontrar. Tchau, tchau e até mais.